Boa tarde, oitavo ano. Tudo bem com vocês? Como passar aí a semana de descanso? Preparados para mais uma aula? Sejam bem-vindos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a arte indígena, tá? Então vamos conhecer um pouquinho aí sobre os aspectos dessa arte, né? Que ela remete muitas coisas, tem muitos recursos aí dentro da arte indígena, né? Então vamos conhecer um pouquinho sobre ela hoje, ok? Tudo bem, Arthur, Maria Eduarda, Lourenço, Juliana? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela. Só um minutinho, tem gente entrando ainda. Sim, vou dar aula no presencial também. Na verdade, a aula no presencial já começou segunda-feira, né? Que seria o dia da minha aula com vocês, tá? Então a gente se vê segunda-feira que vem, ok? Segunda-feira não foi ninguém, tá? Então, muitos estão falando isso, mas já começou na segunda-feira. Até foram alguns alunos em outras salas, do oitavo não foi ninguém, tá? Mas começou segunda, dia 19, tá bom? Amanhã já tem aula, tá? Lembrando que quem for para aula presencial, gente, depois vocês têm que assistir a aula remota, tá? Porque vai continuar o mesmo horário da aula remota, ok? Vamos lá. Então, hoje vamos conhecer aí um pouquinho sobre a arte indígena, né, brasileira, conhecer um pouquinho sobre os aspectos dessa arte, então olha aí. A arte em terras brasileiras já era desenvolvida bem antes da chegada dos portugueses em 1500. Os povos indígenas, popularmente conhecidos por índios, foram assim denominados porque os europeus acreditavam estar chegando às Índias. Os objetos indígenas possuem qualidades artísticas que representam a particularidade das tradições da cultura de uma determinada comunidade. A construção desses objetos, sem deixar de levar em conta o resultado da perfeição, é um método que assegura a permanência de práticas às futuras gerações. A arte indígena, né? Os objetos que eram criados, eles foram criados com o intuito utilitário, né? Então eles serviam para alguma coisa, né? Não era criada apenas para decoração, por exemplo, né? Tinham que ter uma função, tá? Então os objetos indígenas possuem qualidades artísticas, né? Além da utilitária, tá? Na linguagem artística indígena caracteriza pela cerâmica, cestaria, ornamentos de penas, pintura corporal e outros objetos do dia a dia, sempre buscando uma relação entre o homem, o corpo e a natureza, tá? Isso a gente vai verificar daqui a pouquinho quando for falar de cada um, tá bom? Então, olha aí, vamos começar então pela cerâmica. O fogo e o barro influenciaram a vida de muitos povos. No Brasil, a prática remete aos primeiros povos indígenas que, ao moldar a matéria ao barro, formam a cerâmica após sua queima. Né? O calor do fogo, quando queima o barro, você consegue, né, moldar aí o barro e transformar em cerâmica depois que ele esfria. Tais objetos utilitários, como panelas e vasos, servem para cozinhar alimentos, armazenar água e mantê-los protegidos. Entre essas peças destaca-se a produção de vasos ritualísticos, urnas funerárias, né, que eram bastante criadas naquela época, em forma de animais ou seres humanos, e estatuetas chamadas de ídolos. Aí tem um exemplo aí do lado, tá? E aí vem a arte marajoara. Desenvolveu-se na ilha de Marajó entre 400 e 1350. A produção mais característica foi a cerâmica. Vasos de uso doméstico, cerimoniais e funerários, com pintura bicromática ou policromática e desenhos com incisões e em relevo. Usavam padrões geométricos e formas zoomorfas, que seriam formas de animais, que tinham a função de guardar o conteúdo. Olha aí, são vasos bem específicos, né? Com os detalhes
que você consegue identificar formas geométricas, consegue identificar a forma, né, de um animal, tá? E o nome se deu pelo local, né, que ele foi criado, que foi na ilha de Marajó. Então, a iconografia marajoara, fortemente centrada na figura humana e na representação de animais da floresta tropical, revestidos de significados simbólicos, compõe um intrigado sistema de comunicação visual que se vale de simetrias, elementos pareados, repetições rítmicas e oposições binárias. Então, para eles, né, essa parte daqui desses ícones, né, que tem desenhados no vaso, tinha um significado, né? Então, quando eles visualizavam esses desenhos, eles sabiam o que significa, tá? Isso, Duda, a cerâmica era usada para fazer vasos, panelas, né? Sempre com intuito utilitário, tá? Sempre tinha uma função aí para utilizar aí o barro para fazer essa cerâmica, tá? Arte santarena. A cultura santarém desenvolveu-se na região dos rios Tapajós e Amazonas. O destaque dessa cultura também é a produção cerâmica. As peças têm, além de pintura e de desenhos, ornamentos em relevo com figuras humanas ou de animais, através da presença de cariátides, que, né, são esses efeitos aqui, ó, no vaso, tá vendo? Em alto relevo. Olha aí, também tem característica própria, né? Diferente lá da arte do Marajoara, né? E aí vem a muiraquita, que eram cerâmicas em formato de saco, tá? De rãs. As muiraquitãs, as esculturas em forma de rãs, eram fabricadas quase sempre em pedras verdes, como jadeitas, nefritas e amazonitas. Envoltos em lendas, os muriquitãs são desde longa data considerados poderosos amuletos contra a sorte de malefícios. Ao que tudo indica, Santarém foi um seu centro de produção, embora haja uma dispersão considerável de peças desse tipo, talvez em consequência de extensas redes de trocas de difusão ideológica. Já esse tipo de arte, né, não tinha uma função exata, assim, no sentido de era utilitária para algo, né? Eles utilizavam para colocar algo dentro. Não, eles utilizavam como um amuleto da sorte, tá? Marajoara é o nome da arte que foi inspirado na ilha de Marajó, que era onde foi criado esta arte, tá? E aí vem a pintura corporal, né, que é bem conhecida. E ela também, a gente encontra, né, aí hoje em dia também esse tipo de pintura. Então, a pintura na pele é realizada nas diversas partes do corpo, com predomínio de formas geométricas ou linhas decorativas, dotadas de equilíbrio e de beleza. A expressão pictórica serve de proteção contra insetos e defesa de efeitos do sol. Possui intensa mística, sendo também executada em ocasiões especiais, como casamentos, enterros ou em preparação de caça. Os pigmentos são extraídos da natureza e as cores utilizadas são o vermelho, o negro e o branco. Pintura corporal também se assemelha à tatuagem, né? Também podemos dizer que a tatuagem é uma pintura corporal, só que a tatuagem seria a pintura definitiva, né? A maioria das pinturas corporais que eram utilizadas na arte indígena eram temporárias, né? Eles faziam naquele momento, né? Confeccionavam para um ritual, né? Um casamento, tá? Com algum motivo e depois era retirada para depois confeccioná-las novamente, tá? Então imagina o trabalho, né? De você conseguir fazer esses desenhos aí no corpo, além de tudo, não só de fazer o desenho, né, de confeccionar o desenho, mas também de extrair essa cor, né, esses pigmentos naturais, porque eles não utilizavam uma tinta já pronta, eles tinham que fabricar a tinta. Então você imagina o trabalho de pegar, né, um material aí da natureza, extrair essa tinta, esse pigmento, para depois aí sim começar a fazer o desenho, né?
E olha como os desenhos são bem precisos, tem muitas linhas, e eles não utilizavam instrumentos que a gente utiliza como a régua, por exemplo, fazer linhas perfeitas, né? Então é muito treino aí, né, para sair desse jeito. Olha que perfeição. E aí eu vou mostrar para vocês alguns pigmentos, tá, que eles utilizavam, como por exemplo o urucum, pigmento vermelho extraído das sementes do fruto de urucuzeiro. Na culinária, serve como condimento e colorante, conhecido pelo termo de coloral. Na cosmética, é empregado em tintas para pintar o corpo. Olha aí o famoso coloral que as mães utilizam aí para cozinhar. Veio do urucum. Olha que interessante. O vermelho que sai deste fruto. Bem interessante, né? E olha como fica bem vermelho. Esta tinta aqui, né, esse pigmento extraído do urucum, que eles confeccionam aqueles desenhos, tá, nas pessoas. Sim, a maioria das cores utilizadas na pintura corporal, a maioria, não quer dizer que não tenha outras, tá? Por que são preto, vermelho e branco? Porque são as cores mais fáceis, né, de tirar, né, extrair da natureza, tá? Então, eles têm que pensar em cores que são de fácil acesso para eles. Então, depende muito qual a matéria-prima que eles têm no local, né? Então, depende muito do que eles têm no local para tentar extrair uma cor. Então, provavelmente, no local que tem aí a tribo, tem mais essas plantas do que outras, né? Então, seria uma forma mais fácil de obter uma cor, tá? Então, por isso que as cores mais utilizadas são preto, vermelho e branco. Não quer dizer que não tenha nenhuma pintura por aí que tenha outra cor, tá? Pode ser que tenha também, mas essas são as mais utilizadas, tá? E aí vem ó, o genipapo, pigmento negro ou azul escuro, extraído da polpa do fruto do genipapeiro. O fruto é comestível, usado principalmente em compotas, doces e bebidas. Olha aí, quem sabia que o genipapo dá para extrair o pigmento preto ou azul escuro? E olha a fruta como é, ela é clara, né? Como que a gente consegue extrair esse pigmento então? Olha como que é a natureza, né? Olha como com certeza, para extrair esse pigmento, eles testaram, né, antes, né, ficaram testando vários frutos para tentar extrair um pigmento aí que realmente deu certo, porque com certeza eles observando essa fruta, eles não iam imaginar que ia sair um pigmento preto, né? Então, olha aí que interessante. Aí vem o pigmento branco, que vem da tabatinga, argila mole branca usada como pigmento branco de tintas. Olha aí, é onde eles extraíam o pigmento branco. Nem sempre é de frutos que eles extraem o pigmento. Olha aí um exemplo de uma argila, né? Vem o pigmento branco, tá bom? Então, nem sempre, né, são frutos que eles utilizam. Como, por exemplo, tem tribo que utiliza o próprio sangue como pigmento vermelho. Tem tribo que utiliza a terra. Cada tribo, né, utiliza um pigmento diferente, tá? Sim, também. Utilizavam também flores para criar outros pigmentos, tá? Aquelas cores que foram faladas aí, referente a algumas pinturas mais rituais, né? Que eles utilizavam essas cores específicas, vermelho, preto e branco. Mas as outras cores também são utilizadas em algumas pinturas, tá? Como, por exemplo, tem flores que conseguem ser extraído o pigmento roxo, amarelo, laranja. Aí vai muito do que você vai utilizar, né, para extrair um pigmento, tá? A gente consegue extrair um pigmento verde de folha, né? E assim vai, tá? Tem tantas cores que dá para extrair da natureza, tá bom? Aí vem a arte plumária, que é uma arte belíssima, né? Prática desenvolvida por meio de penas coloridas de aves. A arte plumária indígena constitui-se de adornos confeccionados ao corpo a fim de se enfeitar para lutas e festejar os seus antepassados. A produção compõe-se das seguintes peças: cocares, diademas, colares, braçadeiras e outros adornos. Então, eles pegavam nessas penas de aves, não necessariamente eles acabavam
arrancando na ave viva, né? Normalmente aquelas penas que ficam no chão, tá? Caem, porque a gente sabe que a ave troca de pena, né? Então, essas penas que ficam soltas, eles acabam aproveitando e criando aí os adornos, tá? Olha aí alguns exemplos de adornos. Ó, os adornos de plumagem em linguagem codificada indicam o sexo, a idade e a filiação de seus portadores. Olha que interessante, né? Conforme o jeito que eles confeccionavam, eles conseguem identificar, né, o sexo ou a idade, né, ou a filiação das tribos. Bem interessante. Cada tribo tem um estilo diferente de confeccionar a arte plumária, tá? E olha esse daí, ó, o manto Tupinambá. O manto indígena foi produzido por índios brasileiros por volta de 1500. Era usado pelo pajé em eventos religiosos da tribo. Há poucos exemplos, mas todos encontram-se na Europa. Olha aí esse manto. Ó, era utilizado as penas do guará. É uma ave ciconiforme, também conhecida como ibis escalate, o guará vermelho, o guará rubro e o guarapitanga. Olha o tamanho desse adorno, que grande, né? Manto Tupinambá, a confecção dos mantos era feita com penas de guará, ave com plumagem vermelha do litoral norte brasileiro, que são presas a uma trama e dispostas todas no mesmo sentido. O uso dos mantos era reservado aos homens de mais elevado grau da hierarquia da tribo. Então a imagem representa a dança em ritual canabalista, tá? Então só quem podia usar é quem tinha o grau mais alto aí da hierarquia da tribo, tá? Normalmente os mais velhos, tá? E aí vem uma arte bem legal também, que é a arte da cestaria ou trançada, tecelagem, né? Que consiste na produção de uma variada gama de peças de vestuário, cestas e redes, além de peneiras e abanos. A matéria-prima na confecção desses objetos utilitários provém das folhas, das palmas, cipós, talhas e fibras. Então, o que acontecia? Eles pegavam, né, esses fios aí de folhas, de fitas, de fibras, de palmeiras, e aí começava a trançar uma na outra, né, formando aí a tecelagem. Isso a gente consegue ainda ver até pessoalmente aqui no Guarujá, né? Aquelas pessoas que ficam nos semáforos vendendo, né, as artes feitas de folha, de palmeira. Tem uns que ainda já faz chapéu, né, todo trançadinho, né? Então, isso a gente consegue identificar fácil, tá? Era usado para identificar, né, o grau de hierarquia mais alto, tá bom? E principalmente nos rituais. Todas as vestimentas, pintura corporal, tudo que tem relacionado aos índios, né, o que eles usavam no próprio corpo, tem a ver com algum ritual, tá? Alguma identificação da tribo, tá bom? Sim, era feito vários tipos, tartaruga, peixe, cestas, flores. Eles fazem de tudo com as folhas, né? E sempre usando essa técnica do trançado, da tecelagem, né? Envolvendo um no outro. É como se fosse uma linha, né? Que você vai em cima, vai em volta, vai em cima, vai em volta. É como se fosse bordando aí com a folha, tá? Habitação dos índios, geralmente dispostas em forma circular, formando uma grande elipse ou círculo. Então, as moradias, que são as ocas, né, que também chamada de maloca, são construções arredondadas e feitas em estruturas de madeira e taquaras amarradas com cipós e recobertas com folhas de palmeira ou capim. Há uma entrada no meio da oca, na face que se volta para o centro da tábua, e uma abertura na curvatura superior para a circulação do ar. No interior, os esteios de madeira que sustentam a estrutura servem para amarrar as redes de dormir. Olha aí, alguém já viu? Maria, estava escrito lá, as cestas eram feitas de folhas, fibras, né? Tudo que ele conseguiu tirar algumas fitas, né, para fazer essa tecelagem, esses trançados, tá?
Então, olha aí, alguém já viu alguma oca de perto? Alguém já foi a alguma tribo? Nossa, seria interessante, né, conhecer de perto. Deve ser bem diferente do que ver no vídeo, né, ou ver na foto, porque ver no vídeo a gente não tem essa sensação, né? Podia até ter um tour virtual pela alguma tribo, né? Seria legal a gente conhecer. Vou até pesquisar se existe, mas eu acho que não existe. Então, olha aí, música, dança e teatro indígena também são algumas modalidades que eram utilizados aí pelos índios, tá? Então, olha aí, o teatro tem como referência principal a catequização, que teve como nos jesuítas os maiores representantes. As dramatizações eram montadas tendo como base a vida de Jesus e dos santos. Nelas, os personagens antagônicos eram sempre as divindades que os índios tinham no seu imaginário. Sério, Rebeca? E conta pra gente como era lá essa oca? Ó, a Rebeca falou que ela foi em um parque chamado Sitiolândia e tinha uma oca que deixaram entrar, né? Que podia entrar. Conta aí pra gente como que era essa oca de perto. Quer ligar o microfone para falar? Deixa eu te achar aqui. Oi. Tá me ouvindo? Sim. Então, é porque lá tinha muitas atividades também, tinha umas trilhas pra gente andar. É porque foi em 2 parques que eu fui. Porque, não, o outro era Cotileiros. Enfim, era outro nome, enfim. Aí esse tinha uma oca e tinha umas pessoas, não sei se era índio ou era pessoas fantasiadas de índio, mas elas tinham também as pinturas corporais. Aí era uma fogueira no meio e vários bancos feito com tronco de árvore para a gente poder sentar. E aí eles cantavam as músicas típicas de lá e mostravam alguns objetos também. E na lojinha do parque tinha um arco e flecha, alguns utensílios dos indígenas vendendo. Ai, que legal. E lá tinha a oca mesmo montada? Sim, lá Mas tinha uma oca para você poder entrar. Era tipo um túnel, uma abertura de um lado e abertura de outro. Aí você entrava e tirava uma foto. E ela era feita de quê? De palha? De palha, era bem legal. Aí quando aí eu sem querer bati o braço lá e caiu um pouco de palha. Já estava destruindo a oca, Rebeca? Tava não, que teve uma pessoa aí Imagina, que levaram empurrou tanto no tempo para final. montar a oca e tu aparece lá embaixo na oca. Não fui eu, não. Tá bom, Rebeca. Aí Obrigada sim. por compartilhar aí sua experiência. Tchau. Tchau. Vamos lá. Então, além aí do teatro, né, também tem a música e a dança. Então, apresenta a expressividade e sua prática ocorre nos ritos da puberdade, cerimônias espirituais e de guerra, bem como ocasiões de plantio e da colheita. Então, sempre, né, tem alguma função aí, algum ritual, né, envolvendo alguma modalidade que eles utilizaram. O canto, cantos e danças ritualísticos envolvem oferendas aos deuses, os mitos, as lendas e tradição oral são preservados em cerimônias promovidas com a participação de toda a comunidade. Sempre está envolvido algum objetivo, né? Vocês perceberam isso? Eles não cantavam apenas ou dançavam ou faziam teatro apenas por se divertir. Sempre tinha algum intuito nisso, né? Sempre estava ligado a algo religioso, né? Algo ritualístico, tá? E aí vem os instrumentos musicais feitos de madeira e ossos de animais. São toró, que é a flauta de taquará, boré, flauta de osso, mimbi, buzina e uai, tambor de pele e de madeira. Esses são só algumas, tem muitos, tá? Então, olha aí, a música indígena. A música nativa sofre alterações com a chegada dos jesuítas no Brasil. A partir do século XVI, que, com a intenção de catequizar os índios, começaram a introduzir instrumentos e estilos musicais.
Hoje a música indígena é muito rica, peculiar e distinta de qualquer outro gênero musical. Tem algumas cidades por aqui que você encontra índios, né, tocando instrumentos, cantando, como por exemplo em Itanhaém. Lá na Praça Central de Itanhaém, tem alguns índios ali que ficam na praça vendendo, né, alguns artesanatos indígenas e tocando flauta, tocando alguns instrumentos e cantando também. É bem interessante. É bem diferente a música deles. E é legal, né, que eles utilizam isso também como uma forma de renda, né? Eles acabam utilizando a arte, né, para trabalhar e ganhar um dinheiro. Olha que interessante, né? Eles produzem todas as artes e também conseguem vendê-las. Bem legal isso, né? Então, qualquer um lá da tribo consegue trabalhar, porque a fonte de renda deles está no próprio local, né? Como eles utilizam matéria-prima natural, então para eles fica mais fácil, né? Tá ali na natureza, eles retiram, eles produzem o artesanato e depois acabam vendendo. E aí eu quero falar com vocês, né, de uma arte bem interessante também, que é chamada de grafismo e tem a ver com os desenhos que são utilizados nas pinturas culturais. O grafismo é a arte que são mais relevantes às formas, às cores e detalhes do que a pintura ou representação. Pode ser também uma forma mais sucinta de representar um objeto ou uma composição de objetos, contando que os impactos da cor e forma façam sentido com o propósito do artista. A arte do grafismo é simples e exuberante das cores, criando conceitos como a repetição, ritmo, equilíbrio e escala. Então, o grafismo pode mostrar uma ideia estática ou uma sensação de movimento. Então, o grafismo seria o quê? Aqueles desenhos que são feitos na pintura corporal, tá? E aí, cada desenho que eles utilizam ali tem um significado diferente. Cada tribo utiliza um tipo de grafismo diferente, tá? Eu vou mostrar alguns significados para vocês entenderem, tá? Então, olha aí, principais características do grafismo. É inspirado na natureza, então eles queriam remeter, né, alguns objetos, alguns artigos da natureza, alguns itens, tá? Como folhas de árvores, escamas de peixe, movimentos de cobra, cascos de tartaruga. Então, cada grafismo tem um significado desse, tá? E quais são essas formas, né, de utilizar? Frequentemente são utilizadas pelas mulheres, possuem simetria, os dois lados são iguais. Para cada ocasião, existem pinturas diferentes, têm formas simples e repetitivas, estão presentes tanto na pintura ou em efeitos corporais, como nos outros artesanatos, na cerâmica, na cestaria e até na decoração das ocas. São realizados com tintas naturais feitas por eles mesmos, material como genipapo, urucum e barro, tá? Então, essas são algumas características do grafismo, que seriam aqueles desenhos, tá? Utilizando formas e linhas, ok? E agora, a gente vai ver um pouquinho de alguns significados e alguns exemplos aí deles. Então, olha aí. Alguns tipos de grafismo, ó. Esse daqui representa ramos de árvore, esse representa favo de mel, este representa espiga de milho, este representa feijão, pescoço de jaguar, pintura da largata, borboleta, casco de abuti, que mais? Caixinha de fósforo, vértebra de cobra. Então, cada desenho, cada grafismo tem um significado diferente, tá? Então, por isso que muda conforme a ocasião, tá? E muda também conforme a tribo. Olha que interessante. Olha aí mais alguns exemplos de grafismo. Olha o grafismo utilizado não só na pintura corporal, mas também na cestaria. Olha aí que legal. Então, os povos nativos utilizam barro para confeccionar os utensílios cosméticos e culturas. Eles costumam decorar esses objetos pintando com padrões geométricos. Olha aí, então, a parte, né, dos vasos, né, da escultura, do artesanato, utilizando o grafismo desenhado. Aqui já está bem colorido, né, bem bonito. E agora, gente, vocês vão criar, então, um vaso utilizando esse grafismo, tá? Então, pensem aí o grafismo que vocês vão fazer para a gente criar, então, um vaso no estilo indígena, tá? Vamos desenhar primeiro, então, o vaso e depois decorá-lo com o grafismo que vocês escolherem, tá? Não necessariamente precisa ser um grafismo que existe, vocês podem criar o grafismo
com o significado que vocês quiserem, né? Utilizando aí as linhas e as formas, tá? Posso voltar, sim, nas características para tirar print. Só um minutinho, que eu já volto. Pronto. Então, ó, vou fazer uma margem e aí vou começar o meu desenho. Bem, lembrando que, como o grafismo ele é utilizado para decoração, além da gente fazer ele, então, no nosso vaso, vamos fazer ele para decorar a nossa folha também? Como que vocês vão fazer isso? Deixa eu pegar aqui um lápis para explicar para vocês. Ó, já que a gente quer decorar, sim, a maioria sim indica movimento, tá? Cada um, como eu falei, indica algo diferente. Não quer dizer que todos vão indicar movimento, tá? Mas a maioria sim. Vamos lá. Ó, já que a gente vai, né, fazer aí o vaso decorado e o grafismo, ele utilizava aí, né, para decorar tudo, vamos decorar então a nossa folha também. Então, façam um grafismo na margem para decorar nossa folha e ao centro a gente vai criar o vaso aí então, tá? Vou fazer a margem aqui e a minha margem eu já vou decorar. A margem eu sempre indico fazer de 2 centímetros, né? Que é um tamanho bem legal, mas quem quiser fazer menos dessa vez, como vocês vão desenhar na margem, então pode fazer menor, tá? Pode fazer de 1,5. E aí, ao centro, a gente desenha aí, então, o vaso representando a arte indígena. Ó, agora vocês já sabem de onde que vem o coloral. Por isso que as mães utilizam aquele pozinho vermelho para pintar, né, o frango, vamos dizer assim, deixar o frango mais vermelhinho, né? Não deixar ele tão pálido. Ó, então fiz a minha margem. Agora eu vou começar a desenhar, então, o meu grafismo. Posso escolher representar qualquer coisa, tá? Não preciso copiar aí. Se quem quiser copiar, pode copiar. Mas posso, por exemplo, inventar um grafismo com significado de pata de cachorro. Sempre você pensa em algo que ele pode representar. Pensa no movimento de algum animal, por exemplo, e aí você cria um grafismo para representar isso. Vocês viram que a maioria dos significados tem a ver, né, com algo que já existe, né? Baseando no movimento de alguma coisa, tá? Então, vou pensar aqui no que eu vou fazer. Deixa eu ver. Cada um vai fazer o seu, pode copiar daí da tela, tá? Depois que fizer a margem decorada, aí você pode fazer o vaso no centro e decorar na faixa. Pode deixar preto e branco mesmo, tá? Porque a maioria dos grafismos, né, a parte do desenho, eram na cor preta, são na cor preta, na verdade, né, porque ainda tem. Então, vocês podem deixar em preto mesmo. Agora, se quiser colorir o vaso, pode colorir o vaso, tá? Então, ó, fiz aqui já uma parte decorada. Vou desenhar a minha folha, vou desenhar o vaso na vertical. Então, já vou desenhar para deixar ele como base aqui. Aí, cada um pode fazer do jeito que quiser, tá? Se quiser fazer na horizontal também, pode fazer na horizontal.
Estão conseguindo fazer? Ó, seria basicamente isso que a gente vai fazer, tá? Aí tá com exemplo de outro animal, outro desenho. Mas eu falei o vaso por ser mais simples, tá? Mas quem quiser também desenhar outro desenho no centro e fazer os grafismos nele todo, aí fica a seu critério. Lembrando, olhando esse desenho, né? Falando de grafismo, vocês lembram algum outro desenho, alguma outra arte que a gente já estudou? Quem lembra? Que arte que representa aí este desenho? Com várias linhas, várias formas. Já falamos esse ano, hein? Não é arte linear. Lembra que eu citei que tem uma arte que a gente fala bastante? Quer dizer, na verdade não é uma arte, é um elemento, né? Que a gente fala que ele é dividido em duas partes. Que uma das partes, né, a gente utiliza tracinhos, utiliza formas para repetitivas, para compor ele, né? E a outra a gente utiliza o tato para a gente identificar aí o que é, tá? E aí, lembrando esse desenho aí, a gente consegue lembrar. Não é uma art também. É a textura. Lembra quando a gente falou de textura? Que eu mostrei a textura gráfica e a textura tátil. Na textura gráfica eram utilizados tracinhos, formas repetitivas, né, para formar um desenho, formar uma textura, né? É como se você estivesse identificando o material utilizado ali naquele local, né, naquele objeto. Então, eram utilizados vários tracinhos assim. Então, podemos dizer que o grafismo é um tipo de textura, porque ele está, né, criando aí uma textura num objeto, num desenho, principalmente nos vasos, que ele fica meio que em alto relevo. Então, você consegue utilizar até a textura tátil, porque você consegue passar, né, o dedo aí no vaso, consegue identificar também aí o material, porque ele tem alto relevo, né? Consegue, tá? E aí, essa daí em desenho seria a textura tátil, porque estamos, a textura gráfica, porque estamos utilizando, né, desenhos, traços, formas para representar aí, então, este tipo de grafismo, tá? Então, vou terminar aqui meu vaso, desenhei a base do vaso, vou fazer a faixa aqui central. Lembrando que o vaso, você não precisa só fazer a faixa central. Se quiser decorar ele todo, também pode decorar, tá? E se quiser, como eu falei, fazer outro tipo de desenho, também fica a critério de cada um, tá? Na última aula, por coincidência, o Lorenzo até mostrou, né, alguns artesanatos que ele comprou. E aí, hoje já estamos falando aí de arte indígena. Olha que legal. É uma arte que tem bastante coisa. O traçado, a gente também já fez o traçado, também fizemos. Também é uma arte bem interessante, né? Que a gente fala que é a linha zigue-zague. Vai em cima, vai por baixo, vai em cima, vai por baixo. E dá para a gente criar muitas coisas com ela, né? Tanto é que tem pessoas que trabalham apenas com isso, né? Quando a gente vê as pessoas vendendo aí no semáforo, elas já se dedicam aí a vida a fazer trançados. É bem interessante também, né? E pode ser utilizado vários tipos de material, como o que a gente fez em papel, né? Você também consegue utilizar o material em papel, tá? Tem uns que eu já vi cestas feitas de jornal, né? Jornal trançado, fica bem bacana também, tá? Então, gente, a aula de hoje foi isso. Espero que tenham gostado, tá? E até semana que vem. E quem for presencialmente, né, lá na escola, eu vou estar lá segunda-feira e a gente se vê, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau, gente.